Bom, pessoal, a gente vai começar um assunto novo nessa aula, que é o assunto de transformadores, né? Os transformadores são elementos essenciais para os sistemas elétricos. Depois eu vou fazer um esquemático aí para explicar um pouco para vocês o porquê, né? E eles têm um comportamento bastante próximo do comportamento do transformador ideal, que alguns de vocês já tiveram, ou pelo menos sabem das relações de transformação e relação de tensão e corrente nessas relações, mas eu vou relembrar isso para vocês na aula de hoje, né? E eu vou mostrar para vocês, ao longo da aula, como é que a gente consegue equacionar circuitos elétricos que tenham transformadores. Em parte, porque os transformadores fazem parte de todos os circuitos elétricos, né? E em parte porque vocês, eventualmente, podem se deparar com um transformador quando vocês estiverem fazendo, então, o projeto de instalações elétricas de uma edificação, tá? Isso tudo depende do contrato comercial de fornecimento de energia para a edificação que você vai fazer o projeto, por exemplo, né? E esse contrato pode prever a entrega da energia num nível de tensão que deve depois ser reduzido dentro da edificação para consumo interno, né? Quando você compra energia num nível de tensão mais elevado, ela custa mais barato, e isso acaba sendo prática comum em edificações de grande porte, né? Então, conjuntos comerciais, conjuntos residenciais de grande porte, acaba contratando a energia em média tensão e depois rateando o preço dessa energia, o custo, né? Por todos os envolvidos. Então, o transformador ele é usado para isso, tá? Então, eu vou primeiro falar um pouco sobre a existência dos transformadores, tá? E depois eu vou começar a fazer o equacionamento dele. Do ponto de vista histórico, os transformadores foram uma ideia que acabou viabilizando os circuitos em corrente alternada. No começo do setor elétrico, e aí eu já estou falando do setor econômico e não das pesquisas e descobertas aí dos grandes cientistas, eu estou falando um pouquinho do Thomas Edison, a ideia era fornecer energia naqueles primórdios, como um setor econômico, fornecer energia elétrica para iluminação de interiores, iluminação de comércios e residências, né? E essa foi a ideia do Thomas Edison, que foi a pessoa que pensou no setor elétrico como um setor possível de trazer alguma rentabilidade econômica, né? E o Edison optou por desenvolver o sistema dele todo utilizando geradores de corrente contínua. Naquele momento existiam geradores de corrente contínua, existiam já geradores em corrente alternada, era tudo muito experimental ainda, né? E o Edison optou, então, por construir o sistema que ele havia vislumbrado usando geradores de corrente contínua. Então, ele instalava uma usina de geração próxima ao consumo, tipicamente no centro comercial. A ideia dele inicial era fornecer energia elétrica para as unidades comerciais que tivessem condições econômicas para pagar, e ele, então, fornecia essa energia num raio muito pequeno, né, algumas centenas de metros, não chegava nem a alguns quilômetros, tá? O raio era bem pequeno, assim, talvez uns 2 quilômetros de raio, no máximo, dessa ordem de grandeza. E o Edison percebeu rapidamente, não só ele, né, mas outros envolvidos no desenvolvimento do setor, que quanto mais você aumentava a distância, mais você aumentava as perdas, né?
E aí, do ponto de vista econômico, o setor se tornava equivalente a você comprar a sua própria energia utilizando outros recursos, né? Ao invés de você instalar um sistema de fios na sua casa e simplesmente fornecer na entrada da sua casa 2 fios para que viesse uma concessionária e ligasse os fios dela e energizasse a sua casa, a partir de uma certa distância, vale mais a pena você comprar o carvão, comprar a cera para fazer a vela e por aí vai, né? Isso, estou falando começo da década de 1880. Mas já no início dessa década, alguns outros engenheiros e cientistas, digamos assim, perceberam que era possível usar a lei de Faraday para elevar a tensão e produzir um nível de tensão grande o suficiente, de modo que, ao transmitir a mesma potência, a corrente fosse pequena o suficiente para você conseguir reduzir as perdas a valores muito baixos, quando comparados com os demais processos energéticos que existiam naquele momento, né? Qualquer processo de combustão, por exemplo, tem um rendimento aí que vai ser no máximo 40 e tantos por cento lá do ciclo de Carnot. Se você pensar que o sistema elétrico tem, em termos de perdas hoje, o sistema elétrico brasileiro, da geração até o consumo, no máximo, aí da ordem de 15%, você percebe que é uma forma de se converter a energia e transportar a energia com muita eficiência, né? E quem está no núcleo dessa conversão e transporte são os transformadores, tá? Então, o Edison continuou vendendo seus sistemas por alguns anos, né? A primeira subestação dele em corrente contínua, instalada em caráter experimental nos Estados Unidos, foi no ano de 1882. O crescimento do negócio dele foi uma coisa brutal, cresceu 40 vezes em 4 meses, tá? Tanto que ele instalou na Inglaterra, em Londres, mais ou menos simultaneamente a instalação dos Estados Unidos, embora a instalação da Inglaterra já fosse comercial, a dos Estados Unidos fosse experimental. Mas os sistemas em corrente alternada monofásicos praticamente coexistiram com os sistemas de Edison, só que eram monofásicos, tá? E quando você tem um sistema monofásico, pelo menos quando você tinha, antigamente você não conseguia fazer os motores girarem, tá? E os sistemas em corrente contínua você tinha essa possibilidade ainda. Hoje em dia, com pequenos ajustes, você consegue fazer o motor girar mesmo alimentando ele monofasicamente. E então, em 1884, 2 anos depois da primeira subestação do Edison, dois pesquisadores ingleses apresentaram uma solução de conversão de energia para um nível de tensão mais elevado, com redução drástica das perdas, né? Porque as perdas na transporte de energia são proporcionais ao quadrado da corrente. Então, se você dobra a tensão para transmitir a mesma quantidade de potência, você divide a corrente pela metade. Então, as suas perdas caem um quarto, né? Então, é muito vantajoso aumentar a tensão. Então, esses dois pesquisadores, chamados Goulart e Gibbs, descobriram que era possível, então, utilizar o princípio de Faraday, a lei de Faraday, na verdade, para fazer esse transporte com um custo de perdas menor, né? Inclusive ganharam um prêmio numa feira de engenharia elétrica em Turim, em 1884, porque eles conseguiram transportar a energia dos Alpes para a feira de Turim com as menores perdas medidas ali, né, na própria feira. Os Alpes devem estar a uma distância de mais ou menos uns 70, 90 quilômetros de Turim. E a partir dali, o Westinghouse ele pagou, na verdade, ele comprou a patente do Goulart e do Gibbs, que não era uma boa solução técnica, embora a ideia fosse muito boa, levou para os Estados Unidos, deixou na mão de um engenheiro dele chamado George Stanley, que desenvolveu uma solução de transformador monofásico, e aí o Westinghouse começou a construir subestações de corrente alternada nos Estados Unidos. E aí teve a tal da Guerra das Correntes, vocês devem ter ouvido falar sobre isso, que foi a briga comercial entre os sistemas em corrente contínua e os sistemas em corrente alternada. Se alguém quiser alguns detalhes depois, eu posso contar mais sobre isso. Tem um livro muito legal que conta
a história da eletrificação nos primeiros 50 anos da eletrificação, de 1880 até 1930. Então, se alguém tiver alguma curiosidade histórica, podem procurar, vou deixar no chat o nome do livro, chama Networks of Power. É um livro que contempla esses primeiros 50 anos, conta um pouco da história da Guerra das Correntes, mas ele é menos hollywoodiano quando ele conta dessa história, tá? Inclusive, ele fala muito pouco do Tesla, especificamente, porque não foi o Tesla responsável pela Guerra das Correntes, foi o Westinghouse, que era quem tinha dinheiro, né, era o dono da empresa que vendia soluções de corrente alternada, versus Edison, que era o dono da empresa que tinha soluções que vendia soluções em corrente contínua, né? E o Tesla tem uma biografia muito mal documentada. Então, o que existe dele hoje se confunde com a especulação sobre quem ele foi, etc. Né? Então, não existe muita informação a respeito dele. Ele era uma pessoa muito reclusa. E, ao meu ver, ele ganhou tanto dinheiro com a patente dele do motor de corrente alternada que ele ficou meio Michael Jackson, assim. Ganhava muito dinheiro para não fazer nada. E aí ele acabou virando uma pessoa que não produziu muito no final, depois que ele descobriu o motor de corrente alternada, não foi uma pessoa que produziu muita coisa, não. Embora tenha desenvolvido bastante do ponto de vista de equipamentos elétricos de laboratório, ele tem alguma importância aí no ramo de transmissão de informação via telecomunicações e etc. Tá? Mas não é também o super-herói que normalmente você ouve ou lê quando você procura o nome dele na internet. Estão me ouvindo ainda, pessoal? Ok, Vitor, obrigado. Ian, Júlia, valeu. Então, resumindo um pouco disso que eu falei, né? Como é que você tem um sistema elétrico montado hoje? O sistema elétrico, ele tem usinas de geração. Essas usinas de geração, elas são posicionadas aonde existe o recurso energético. Né? Então, se você tem uma mina de carvão, você põe a usina de carvão do lado da mina. A usina elétrica do lado da mina de carvão. Se você tem uma queda d'água e uma capacidade de armazenamento em determinado local, você faz uma barragem e põe a usina na barragem. Então, você põe a usina do lado onde você tem energia. Por quê? Porque você consegue captar energia próxima à usina e gastar a menor quantidade de energia para captar essa energia. Você converte a energia mecânica em energia elétrica por meio de geradores. Você eleva a tensão dos geradores à máxima tensão que o ser humano consegue elevar hoje tecnicamente, transmite essa tensão, essa potência toda, essa energia toda, nessa tensão máxima até onde dá, e depois abaixa a tensão para um consumo seguro, tá? Então, assim, o gerador é uma máquina elétrica que converte energia mecânica em energia elétrica. Então, na verdade, entra a potência mecânica e sai a potência elétrica. Você caracteriza a potência elétrica pela tensão e pela corrente, é o produto das duas, não é isso? Então, se você consegue fornecer um pacote de potência mecânica P, admitindo que as perdas de geração sejam nulas, a potência elétrica que sai é o mesmo P que se relaciona com tensão e corrente por V vezes I. Portanto, se você aumentar o V para transmitir o mesmo P, você diminui o I. Essa é a regra. Mas o gerador é uma máquina rotativa. E para você conseguir produzir potência em tensões muito elevadas, você precisa usar muito material isolante. Utilizar material isolante em máquinas rotativas significa ampliar o gasto em soluções mecânicas que deixem a máquina equilibrada do ponto de vista mecânico, sem vibrações e nada disso. Então, hoje em dia, o nosso estágio tecnológico permite que a gente produza energia elétrica, ou converta, o nome mais correto seria conversão de energia, que a gente converta a energia mecânica em elétrica, em níveis de tensão de linha, porque as máquinas são trifásicas, que não excedem aí 25, 30 kV, tá? Então, você tem usinas de geração produzindo energia nesse nível de tensão, tá? Então, eu tenho os geradores que produzem em média tensão.
Bom, eu tô dizendo explicitamente média tensão porque existem geradores que produzem com 25 kV, com 30 kV, com 28 kV. Os geradores de Itaipu, por exemplo, produzem energia com 18 kV, tá? 18 kV de linha. E eles produzem, cada gerador ali produz potência de trifásica de 800 MVA, tá? 0,8 gigavoltampere. A corrente é enorme nos geradores de Itaipu. A corrente no gerador de Itaipu é tão grande que as barras, os fios do enrolamento do gerador, eles são ocos e por dentro desses fios passa água para refrigerar os fios. Tá? Senão não seria possível gerar o tanto de energia que os geradores geram. Tá? Então, você tem uma corrente aqui, tipicamente elevada. Tá? Então, aqui a corrente ela é alta. Tá? Aí você eleva a tensão. Deixa eu desenhar aqui. Ampliar um pouquinho isso aqui. Por meio de um transformador. Na verdade, isso aqui são só esquemas, tá? Então, eu estou falando das usinas de geração de um modo geral e do meu sistema de transmissão. Então, eu tenho um transformador aqui que eleva a tensão. Então, você vai ter na saída desse transformador, isso aqui é tudo um desenho monofásico que representa o sistema trifásico, tá? A gente chama isso aqui de unifilar. Então, aqui você vai ter tensão elevada e corrente mais baixa. Isso daqui é conectado a algo chamado Sistema Interligado Nacional. Tá? O Sistema Interligado Nacional Brasileiro é uma grande malha de transmissão, aonde são conectadas as usinas geradoras, e essa malha de transmissão tem tensões, e portanto aqui dentro existem transformadores também. Essas tensões vão de 230 kV, que vou falar para vocês os valores normalizados. 345 kV, tudo tensão de linha. 440 kV, 500 kV e 765 kV. Tá? São as tensões que existem no Sistema Interligado Nacional. Então, eu não tenho só uma usina de geração, eu tenho várias usinas de geração conectadas nesse sistema, nessa grande malha de geração aqui, desculpa, de transporte. E aí, pendurado nessa grande malha aqui, vocês têm o sistema de distribuição. No Brasil, o sistema de distribuição tem dois nomes, tá? Ele tem o nome distribuição e subtransmissão. Subtransmissão é um nome que existe no Brasil, não sei se existe em mais alguns outros países, mas é o resultado da reestruturação do setor, que aconteceu mais ou menos aí na década de 90. A reestruturação implicou, implicou mudança nas empresas do setor elétrico, muitas delas tinham geração, transmissão e distribuição, de modo que esses três setores ficassem separados. Então, só podia ter a empresa de geração, separada a empresa de transmissão, separada a empresa de distribuição. E aí as empresas de distribuição tinham redes que se conectavam com o sistema interligado, em níveis de tensão que não são os usuais para a distribuição, quer dizer, não estão dentro das cidades, porque a distribuição é feita majoritariamente dentro das cidades. E aí esse nível de tensão intermediário foi caracterizado como subtransmissão. Tá? Deixa eu só melhorar um pouquinho esse desenho.
Brasil você também tem linhas em corrente alternada. Hoje são 3 linhas em corrente alternada, desculpa, em corrente contínua, tá? De Itaipu, Belo Monte e Santo Antônio Giral. Então aí você tem, isso aqui a gente chama de transmissão. No nível de subtransmissão, a gente vai ter tipicamente 138 kV, 88 kV e 69 kV. Tá? Existe também um nível de tensão, que aí fica uma região nebulosa entre subtransmissão e distribuição, que é 34,5 kV. Então eu vou deixar aqui o 69 kV como subtransmissão, e a tendência é que nas próximas mudanças previstas da ANEEL, o nível de subtransmissão deixe de existir, passa a ser incorporado pelas empresas de transmissão. Tá? Então isso aqui é subtransmissão. E aí você tem um nível de distribuição, né? De nível de distribuição é a tensão nos postes, por exemplo, os postes da Eletropaulo. Então, distribuição, normalmente, é um nível de tensão aí de 10 kV até 34,5 kV. Tem vários níveis de tensão diferentes, dependem do tipo da rede. Por exemplo, se for rede aérea da Eletropaulo é 13,8, se for rede subterrânea, eu já vi 11,5 kV, já vi 12 kV de tensão. Então, aqui, quando você vai para a distribuição, as tensões ficam um pouco diferentes, tá? Vou botar algumas típicas aqui, que acaba dependendo aí da concessionária de distribuição. Então, 3,8 kV, 12,5 kV, 11 kV. Nos Estados Unidos eu vi 4,16 kV já. Na Europa deve ser tudo nível 13,8, 12,5 ou 12. Fica tudo mais ou menos nessa faixa. Pode ser 34,5 kV. Tem gente que considera 34,5 kV subtransmissão, tá? Por isso que eu deixei aqui por último. Isso aqui é o que vem nos postes da Eletropaulo. E aí, na sua rua, vai ter o último transformador, que é o que transforma a energia de 13,8 para o nível de tensão de consumo, que também é variável, tá? Então, você tem o nível secundário de tensão para o consumidor. Então, aqui eu vou colocar consumidor. E aqui você vai ter, por exemplo, 380, 220, 127. Vou fazer só uma coisa aqui. Aliás, tem mais alguns aqui no meio. Vou colocar aqui. Tem 230 aqui no meio. 115. São os valores que eu conheço. Em ambiente residencial. Industrial, você ainda encontra, por exemplo, 440 e 760 volts. Existe uma regra aqui, 220 e 440 duas vezes. 220 vezes raiz de 3 é 380. 440 vezes raiz de 3 é 760. 220 sobre raiz de 3 é 127. Então, normalmente, isso aqui são todos transformadores trifásicos, tá? O 230-115 é um tipo de transformador chamado delta aberto. Foi trazido para o Brasil pela Light no começo do século passado, porque é um jeito mais barato de fazer transporte de energia, principalmente para a rede rural. E o Brasil era um país rural naquela época. Tá? Acontece que a gente levou isso para dentro das cidades. Hoje em dia a gente usa muito ainda esse tipo de instalação, porque ela é mais barata, obviamente. Né? Mas você vai encontrar transformador, então, dentro da usina, dentro do sistema interligado, na subtransmissão, você tem transformador no sistema interligado para conectar a subtransmissão, e para você conseguir energia elétrica.
tá? Então, deixa eu pegar um desenho de um poste e colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se eu tinha selecionado uma figura. Aqui. Copiar a imagem. Ver se eu consigo colar aqui. Ver se isso aqui funciona. Acho que não. Deixa eu fazer de outro jeito. Então, isso aqui é um transformador típico de poste, numa rede parecida com a rede brasileira. Vamos diminuir um pouco aqui. E esse transformador é esse cara aqui, ó. Tá? Então, esse cara aqui é esse transformador. Aqui, se você colocar um voltímetro, não façam isso, vocês vão morrer eletrocutados. Colocar um voltímetro medindo o nível de tensão entre essas duas linhas aqui, no Brasil, você vai encontrar os 13,8 kV. Tá? No Brasil não, Eletropaulo. Aqui vai ser essa tensão primária aqui, né? Essas tensões aqui estão aqui. Tá? E aí a secundária, que são essas tensões aqui, todas, estão aqui embaixo nesses fios encapados aqui. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Pessoal, estão me ouvindo? Ok. Sim, professor, estou ouvindo. Valeu. Bom, obviamente o transformador, ele varia de tamanho, de potência, varia de qualidade técnica, né? O que a gente tem aqui, na verdade, são 3 transformadores monofásicos ligados provavelmente em estrela, tá? E como é um transformador, esse transformador deve ser delta no primário e estrela no secundário, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o transformador trifásico, mas eu não vou entrar muito no detalhe, não. A gente vai fazer o modelo monofásico e equacionar o modelo monofásico, tá? Existem vários tipos de transformadores bem sofisticados. Deixa eu ver se eu pego aqui o modelo de um transformador mais sofisticado para vocês verem aqui. Deixa eu voltar com isso aqui para lá. E pegar um transformador aqui. Essa figura não está muito boa, vamos ver se a gente consegue enxergar na tela. Então, Professor, diga. é que o senhor disse que não dá para medir com voltímetro. Como é que funciona para medir a tensão, no caso, vamos supor, de um técnico que vai consertar um fio desse para ver se está tudo direitinho? Tem algum aparelho específico para medir? Não, ele não vai medir. Você tem 2 jeitos de fazer manutenção em rede elétrica. Manutenção em linha viva, e o cara vai lá com a linha energizada mesmo, e manutenção em linha desligada. Como é que ele sabe que está desligado? Porque alguém na subestação desligou e avisou para ele que está desligado. Se o cara não desligou, ele botar a mão e estiver num caminhão que não é isolado, ele vai morrer. Só isso. É duro Sim. falar isso em eletricidade, mas eletricidade é uma profissão, principalmente trabalhando com a rede, que é bem perigosa, tá? Então, tem que ser na confiança. Hoje em dia, o cara faz via rádio. Ele liga, e aí no centro de operação é desligado. Aí você tem um funcionário que fica na subestação, ele trava o religamento do disjuntor. O disjuntor é uma chave capaz de eliminar um curto-circuito. Não é uma chave convencional, é um interruptor mais parrudão. Então, ele desliga isso aí remotamente via automação. E aí, o funcionário que está dentro da subestação, ele vai até o equipamento responsável por religar o disjuntor e bloqueia o equipamento, impede o religamento.
Aí o cara que está em campo liga para ele e fala, você já bloqueou? Bloqueei, então eu posso fazer a manutenção. Ele faz a manutenção. Quando ele sai da manutenção, ele fala, olha, está limpo. Aí ele desbloqueia na subestação e manda um comando para o cara do centro de operação que religa. Tá? Nesse nível de tensão não tem como. Você não tem isolação para isso. Tá? Ah, entendi. Obrigado, professor. Valeu? Então deixa eu pegar um transformador maior para mostrar para vocês aqui. Isso aqui é só título de exemplo, pessoal, tá? Então, isso aqui é um transformador, provavelmente, de alta para média tensão, tá? Então, você tem aqui, isso aqui, na verdade, é uma caixa de metal, os enrolamentos aqui estão dentro, tá? Então, é o que ele está chamando de parte ativa. Esquece esse cara aqui, o 4 por enquanto, a parte ativa são os enrolamentos. Então, você tem um enrolamento aqui, um outro enrolamento aqui, um outro enrolamento aqui. É um transformador trifásico, tá? Aqui é o tanque dele. A isolação normalmente é feita com óleo isolante, tá? Você faz, você isola as espiras do transformador com óleo. Você tem um radiador, que são a parte externa aqui, para refrigerar o óleo, porque aí você consegue colocar o transformador em sobrecarga, aumentar a potência que ele transmite. E aí você tem um tanque aqui, aonde o óleo expandido pelo calor circula, tá? Ele circula por aqui e retorna. É convecção convencional, tá? Às vezes, dependendo do tamanho do transformador, você tem ventilação forçada. Você tem aqui uns ventiladores que ficam posicionados embaixo dos radiadores aqui, impondo aqui um fluxo de ar para troca de calor, tá? Esse negócio chamado tap changer, na verdade, é como se eu tivesse um transformador com um dos enrolamentos que eu posso variar o número de espiras. Então, eu consigo variar a relação de transformação. Você faz isso porque as redes são passivas e eu preciso manter o nível de tensão dentro de um padrão imposto pelas normas regulamentadoras da ANEEL. Então, se eu tenho carga muito pesada, a tensão no terminal do transformador tende a cair. O que eu faço? Eu aumento o número de espiras e volto a tensão ao valor nominal. Tá? Isso aqui é feito de forma automática, ultimamente chamado tap changer. Mas o que importa é que são essas três fases. Aí você pode ter um enrolamento a mais aqui para ser um enrolamento de neutro, e isso aqui é uma bucha composta por vários pratos cerâmicos, cada um desses carinhas aqui é um prato cerâmico, e a soma desses pratos cerâmicos é capaz de isolar o fio que vem nu, ele não é isolado o fio, ele é parafusado aqui, da carcaça que é aterrada. Então, essa carcaça é aterrada, o fio chega aéreo aqui e é conectado aqui, né? Então, a única forma de você isolar esse fio da carcaça que está aterrada é por meio desses pratos aqui de cerâmica, tá? E aí você consegue o isolamento que você precisa. Precisa ter uma distância entre os fios para você prover o isolamento suficiente. Então, você não vai ter corrente de condução, você vai ter corrente de deslocamento, que é o efeito capacitivo. Mas corrente de condução não pode ter, porque senão se forma arco elétrico. Mesma coisa dessa fase para essa, dessa fase para essa. Na verdade, isso aqui deve ser um neutro. E aqui são as outras três fases das três fases do transformador, tá? Normalmente, o sinal de tensão mais baixa sai por baixo do transformador. Tem mais duas buchas desenhadas aqui. Ele está falando low voltage bushing. Deveria ser a bucha de baixa tensão. O problema é que eu não estou vendo a terceira aqui, tá? Você deveria ter três buchas, porque o transformador é trifásico. Talvez esteja atrás dessa, por isso que eu não estou vendo. Ou seja, essas duas, tem mais uma, duas e uma terceira aqui, mais a do neutro aqui, tá? Como eu não olhei isso aqui antes, tá, e o desenho está com uma resolução ruim, talvez seja isso. Talvez eu tenha as três buchas de baixa tensão aqui. Em sendo de baixa tensão, eu preciso de uma bucha menor. Né? A bucha é o conjunto desses pratos. Né? Eu preciso de um conjunto de pratos menor, ou seja, uma bucha menor, então tem as três fases aqui, e mais um neutro separado. Quando a tensão menor, você precisa de uma bucha menor. É a mesma coisa aqui, ó, nesse outro transformador. Se vocês olharem para cá, vocês têm a bucha, as duas, aqui a bucha da primária, a alta e a secundária sai pelo lado aqui. Nem parece que tem bucha aqui. Se eu der um zoom aqui, não dá nem para ver. Vou dar um zoom, depois eu ponho de volta no lugar ali. Ó, nem dá para ver que isso aqui é uma bucha, entendeu? Mas é uma bucha. Isso aqui é a bucha de alta tensão, que é o 13.8 kV, e isso aqui são as buchas de baixa tensão. Tá?
Então, isso aí, tá? Então, isso aqui são alguns aspectos construtivos. Deixa eu só colocar o nome do slide aqui. Acontece que vocês podem se deparar com um transformador como esse se vocês fizerem uma instalação elétrica que recebe energia em média tensão. Por exemplo, vocês vão fazer o projeto de umidificação de médio ou grande porte, né? Um comércio, por exemplo, né? Um centro comercial, um shopping center, ou um centro comercial de escritórios, ou, por exemplo, um conjunto de prédios residenciais. E aí, esses, né, tanto o conjunto de prédios residenciais quanto os conjuntos comerciais recebem energia em média tensão da concessionária. Quer dizer, você fica responsável por esse transformador aqui dentro da construção, né? Aí você vai receber em média tensão e vai depois fazer a distribuição dentro do conjunto em baixa tensão, nesses níveis de tensão aqui. O quanto é comum isso daqui? Muito mais do que vocês imaginam. Por exemplo, o Shopping Eldorado, se vocês frequentam, você deve saber que, na verdade, vocês têm acesso a 5 andares ali, né? São 2 andares de garagem no subsolo e mais 3 andares do shopping, se eu não estou enganado, né? Acho que sim. O Shopping Dourado tem 8 andares, na verdade. E um deles é uma subestação enterrada que recebe nível de tensão em 69 kV. Tá? Então tem uma subestação dentro do Shopping Eldorado. E aí ele recebe 69 kV, quer dizer, já está no nível de subtransmissão, e ele converte a energia dentro do shopping também para o nível de tensão ali das lojas e tudo. Então ele faz o papel da distribuição e em média tensão da distribuição em baixa tensão. Significa que você não tem consumidor só na ponta aqui não, tá? Você vai ter consumidor na subtransmissão, você vai ter consumidor na distribuição, direto, no 13.8, ou no nível de distribuição que for. Você vai ter consumidor no Sistema Interligado Nacional, tá? Então, a setinha saindo é sempre consumidor, tá? E se for uma usina de geração dentro de uma indústria, você pode ter consumidor dentro da indústria. Né? A indústria gera energia e consome uma parte dela e exporta o resto. Né? A Petrobras faz muito disso. Tem alguns dos insumos que eles têm para a produção dos derivados do petróleo, eles usam para produzir eletricidade. Tá? Então, os consumidores têm todos os níveis de tensão. Quanto maior é o nível de tensão do consumidor, mais barata é a energia que ele vai pagar. Tá? Isso aqui é um modelo de negócio desenvolvido por um cara chamado Samuel Insull, mais ou menos no final do século XIX. Ele é mais conhecido pela quebra da Bolsa de Nova York, um dos responsáveis, porque ele era um grande magnata e ele manipulava o mercado. Foi preso, inclusive, por causa disso. Mas ele foi o sujeito que pensou no modelo elétrico desse jeito que eu mostrei para vocês aqui. Usinas de geração conectadas num grande sistema interligado, fornecendo energia para a maior quantidade de consumidores possível. Quem consome energia em maior tensão e, portanto, consome mais energia, paga menos. Quem consome energia em baixa tensão, portanto, consome pouca energia, paga mais. Então, nós, consumidores classe B, pagamos muito pela energia. Os consumidores classe A, que são os consumidores de nível de tensão mais elevados, pagam bem menos do que a gente. Hoje em dia, o valor do pacote energético médio no Brasil deve estar nos leilões aí. Ele oscila muito, tá? Eu já vi oscilar de 50 a 400 reais por megawatt-hora. Depende da disponibilidade de água. Né? E a gente paga 70 centavos o quilowatt-hora. Então, você pode perceber que a gente paga bem mais do que a usina de geração vende. Tá? Bom, e todo esse sistema aqui, eu falei tudo isso, né, além da questão informativa para vocês, falei também porque os transformadores são a peça-chave disso daqui. Sem os transformadores é impossível construir um sistema dessa maneira.
O sistema que a gente conhece não foi concebido pelo Tesla, embora muita gente fale sobre isso, tá? Ele foi concebido dentro da Westinghouse, e a Westinghouse chamou isso aqui de sistema universal, tá? Então, se vocês procurarem na internet sistema universal da Westinghouse, vocês vão achar isso daí. Deixa eu ver se eu encontro a figura, eu já deixo aí para vocês. Westinghouse Universal System. Vamos ver se eu acho a imagem. Tem uma imagem padrão deles. Não vou achar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar um pouco os filtros. Tipo da imagem. Vamos fazer aqui Picate. Eu não tenho aqui. Se eu achar nas minhas coisas, depois eu ponho até o final da aula, tá? Bom, então, continuando aqui, falando sobre os aspectos construtivos. Aqui eu vou falar mais a parte elétrica, que é o que interessa para a gente. E aí, vamos ver se eu não pago o mico fazendo figura. E fazer figura nesse open board aqui, se você acaba pagando um mico aqui, as coisas ficam meio estranhas. Mas vamos lá. Eu vou desenhar o diagrama esquemático do transformador que vocês conhecem muito bem, tá? Muitos de vocês já viram isso aqui até no colegial. Mas essencialmente é um pedaço de ferro fechado, onde você posiciona enrolamentos, que na verdade, bobinas, na verdade, bobinas são fios enrolados em cima desse metal, e você sabe a bitola do fio, que na verdade bitola é a área da seção transversal do fio, e você sabe a resistência desse fio condutor. Na hora que esse fio é percorrido por corrente, ele produz um campo magnético, né? E o campo magnético é proporcional à densidade de fluxo magnético pela permeabilidade do material. Se eu tenho densidade de fluxo magnético, significa que eu tenho fluxo magnético. Então, eu produzo densidade de fluxo magnético a partir do campo magnético produzido por essa corrente. E se eu colocar uma bobina, uma outra bobina nesse material, eu consigo induzir tensão nessa bobina por meio da equação de Faraday, né? Então, o processo todo de produção de tensão vem disso daí, tá? Então, vamos desenhar aqui o transformador e falar um pouquinho sobre, e resumir um pouquinho isso que eu falei. Tá? Talvez outra cor das bobinas, melhor. Então, eu tenho um conjunto de enrolamentos de um lado do transformador e um conjunto de enrolamentos do outro lado do transformador, que eu vou fazer de azul aqui. Tá? Então, aqui no primário,
Aliás, de um lado aqui, eu vou ter, vamos chamar N A expiras, e do outro lado, eu vou ter N B expiras. E vamos começar a pensar na nomenclatura aqui, para vocês não se confundirem, porque a nomenclatura é importante e vocês, às vezes, se confundem na hora da nomenclatura, tá? Então, vamos lá. Quando eu falo A ou A maiúsculo ou A minúsculo, eu estou falando de alta tensão. É o lado de alta tensão do transformador. Quando eu estou falando de B maiúsculo ou B minúsculo, eu estou falando de baixa tensão. Tudo bem? Isso aqui diz respeito ao nível de tensão. Se eu utilizar, ao invés de A1, ao invés de B, ao invés de A1 ou 2, ou ao invés de B1 ou 2, quando eu estou falando de 1, eu estou falando de primário. Quando eu estou falando em 2, eu estou falando de secundário. Então, todo transformador tem um lado de alta tensão e um lado de baixa tensão. Isso aqui é um aspecto construtivo, esse primeiro aqui. No segundo caso, eu não estou falando de aspecto construtivo, não. No segundo caso, eu estou falando de forma de ligação, que me dá o fluxo de energia. Então, o fluxo de energia vai do primário para o secundário. Então, isso aqui é o fluxo, tá? Então, o nome primário e secundário tem a ver com o fluxo de energia. Então, isso aqui vocês se confundem e vamos voltar para a imagem lá do sistema. Vamos lá. Se eu olhar para esse transformador aqui, que está conectado na usina de geração, ele é um transformador que tem o lado de alta tensão na esquerda ou na direita, pessoal? Podem responder pelo chat aí. Vamos lá, pessoal. O lado de alta tensão está na esquerda ou na direita? O de alta tensão, Vitor? A geração está produzindo em média tensão. O sistema interligado tem uma tensão mais alta que a geração. Não seria a direita? Ok, Lucas. O lado de tensão mais alta é o da direita. Então, a baixa tensão está na esquerda e a alta tensão está na direita. E o fluxo de potência? De quem para quem vai? Hein, pessoal? O fluxo de potência vai de quem para quem? Vamos lá, pessoal. Acorda aí. O fluxo de potência vai do gerador para o sistema. Né? Então, da esquerda para a direita. Então, na esquerda tem o baixa tensão e a esquerda é primário. Então, o primário aqui é baixa tensão.
e o secundário de alta tensão, e o secundário é de alta tensão. Agora vamos olhar para o consumidor, lá no final, lá do lado direito. Na parte de cima, é alta tensão ou baixa tensão? Parte de cima, André, não de baixo. Vou fazer diferente a pergunta. Quando comparado os dois valores de tensão, o lado de cima, isso, beleza. O lado de cima é alta, porque eu tenho tensões que vão de 4,16 kV até 34,5 kV. E o lado de baixo do transformador tem tensões que vão de 115 volts a 760 volts. Tá? Então, o lado de cima é o lado de alta e o lado de baixo é o lado de baixa tensão. Né? Já que eu desenhei ele de cima para baixo, não da esquerda para a direita. Só que o fluxo de potência vai do sistema para o consumidor. Então, o lado de alta tensão é o primário e o lado de baixa tensão é o secundário. Tudo bem? Então, aqui nesse caso mudou. Né? Enquanto o primário do lado do gerador é o lado de baixa tensão, nesse caso aqui, o primário é o lado de alta tensão. Tudo bem? Então, cuidado com isso daí. Eu vou escrever tudo em função do NA e NB, tá? E nesse exemplo, o lado de alta vai ser o lado primário, tá? Nesse exemplo especificamente. Não significa que é sempre assim. Então, eu vou conectar a minha fonte de tensão aqui. E eu já vou trabalhar na forma fasorial. Então, V da fonte fasorial, alimentando uma impedância Z da carga. Tá? Então, cuidado aqui, que nesse caso aqui, e esse é o primário, e esse aqui é o secundário. Nesse exemplo aqui, hein? Tudo bem? Então, isso aqui é o meu Z da carga. Tá? Quando a gente olha para o transformador, a gente não fala em termos de tensão, a gente não usa V, a gente usa a letra que o pessoal costuma utilizar para expressar a lei de Faraday, tá? Então, a gente usa força eletromotriz induzida. Então, aqui eu tenho EA, fasor, EB, fasor. Já que eu estou admitindo que o fluxo vai do primário para o secundário, a minha corrente IA está nesse sentido e IB está nesse sentido. Tá? Cuidado com as grandezas trifásicas. Eu não estou falando de grandeza trifásica aqui, tá? O A e B se referem a alta tensão e baixa tensão. Mais para frente, eu vou usar 1 e 2, justamente para não ficar confundindo com o ABC do trifásico. Mas agora, por enquanto, para manter essa relação, essa explicação e manter o desenho independente de primário e secundário, para eu, pelo menos fornecer as relações de transformação, eu vou manter A e B, tá? Então, eu tenho esse transformador. Como é que funciona o transformador? Na hora que eu imponho corrente, eu produzo um campo magnético, né? Dá para lembrar da equação da lei circuital de Ampère aqui. É só lembrar que integral de J ds é igual a integral de H dl. Né? Quem que é o ds? O ds é o tanto de corrente que atravessa essa superfície definida pelo buraco do transformador. Quanto de corrente eu tenho entrando nessa superfície? É
Na espiras vezes IA. É isso que eu tenho de corrente total entrando no primário. Você entendeu? A mesma coisa vale do lado de cá. Né? Eu vou ter a integral de, aqui eu vou chamar de JADS, de JADS, JB, desculpa, DS, eu não gosto de apavorar vocês. Vocês lembram das leis das equações de Maxwell? Eu não uso muito, mas né, os elétricos também não usam muito porque elas são muito abstratas. Né? A gente usa as formas mais simples, que são as leis de Kirchhoff. Mas para explicar, transformador é legal de usar. Então, isso aqui, a corrente que atravessa a superfície delimitada aqui pelo buraco aqui do núcleo, no caso do enrolamento B, vai ser igual, então, a HDL, integral de HDL. Acontece que o campo magnético que circula pelo DL, onde o DL é o meu caminho médio aqui, né? Isso aqui seria o meu L. Isso aqui é o meu. Vou pegar um pedacinho aqui desse caminho. Esse aqui é o meu DL, né? Isso daqui, esse cara aqui, é o NA. Esse cara aqui é o NB e B. E, portanto, e o HDL é igual para os dois. Então, isso aqui é igual a isso aqui. Por isso que você sabe que a relação de corrente no transformador é inversamente proporcional à relação de espiras. E A sobre B igual a NB sobre NA. Tudo bem, pessoal? Isso aqui é uma explicação. Você pode fazer explicação disso aqui por potência, faz a explicação que você quiser. Mas isso é uma explicação minimamente razoável aqui, por uma simplificação de um transformador, tá? Bom, dá para explicar a mesma coisa quando você pensa em termos também em termos do fluxo, né? Porque o HDL, o H, né? Ele é, deixa eu colocar na página adicional aqui. Vou fazer em amarelo, que isso aqui não é tão importante, tá, gente? Então, além disso, o H, ele é, agora acho que está trocado isso aqui, não, eu acho que é o BMI vezes H. Me deu um branco agora, gente. Se tiver errado, eu corrijo e forneço o BMI vezes H, se não me engano. Deixa eu checar agora, né? Vou escrever uma bobagem, né? Vamos lá. É isso aí, BMI vezes H. Santo Google. Ainda bem que eu. Então, B igual a mi vezes H. Mais o B, integral de superfície, aliás, o fluxo é integral de superfície de B, produto escalar, pelo ds. Quem que é o ds aqui? O ds é a área cortada pelo fluxo, porque o fluxo ele circula por aqui. Eu vou ter um fluxo magnético, a densidade de fluxo nesse sentido aqui, ó. Isso que horrível isso aqui. Vou fazer de novo. Então eu tenho aqui a densidade de fluxo
percorrendo esse núcleo, tá? E a relação entre B e fluxo magnético é uma relação também de uma equação diferencial. O ds é o mesmo, o fluxo é o mesmo para os dois, né? Então, da equação de Faraday, que vocês aprenderam como lei de Lenz, provavelmente, a força eletromotriz induzida, E de T, é igual a N dφ dt. Só que no transformador, o que eu vou ter no primário? Eu vou ter EA de T, é o NA. E o fluxo é igual. No secundário, EB de T é igual a NB dφ dt. Se esses fluxos são iguais, eu escrevo a segunda equação do transformador, que vocês já devem ter visto em algum momento da vida de vocês, tá? Eu só deixei em amarelo aqui para vocês verem que o peso disso aqui nessa definição é pequeno, tem gente que deduz de outro jeito, tá? A equação de Faraday, na verdade, é essa relação. Lenz descobriu que era força contra a eletromotriz, botou um menuzinho aqui na frente, tá? Que não vai mudar nada para a gente. Então, as relações entre tensão corrente e potência no transformador se dão por isso daqui. Deixa eu pegar o primeiro slide, copiar isso aqui, que é o transformador ideal. Então, esse aqui era o 7.1. Esse aqui é o transformador ideal. Eu vou falar da relação de transformação para tensões, correntes e impedâncias do transformador ideal. Então, o que eu tenho aqui? Da lei circuital de Ampère, eu vou ter que integral JA ds, vamos chamar de dA, vai, senão isso aqui vai confundir a vida de vocês, que o ds não é o mesmo aqui que é no fluxo. dA, sendo que esse aqui é o meu A, tá? Essa superfície aqui. Isso aqui é igual a integral de JB na mesma área, dA. E isso daqui é o total de corrente que entra na superfície definida ali pelo núcleo do transformador. Então, isso aqui é NA vezes IA. Isso aqui vai ser igual a NB vezes IB. E aí dá a primeira relação de transformação, a primeira relação do transformador, na verdade, que é a relação das correntes, né? A relação de IA sobre B é igual a NA sobre NB. É essa relação que vocês
Alguns de vocês já viram, se não todos vocês, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Estão me ouvindo ainda? Ok, Renata, obrigado, Victor. E da equação de Faraday, ou da lei de Faraday? Eu vou ter que... Isso aqui vale fazor, tá? Eu vou ter que EA igual a NA dφ dt e EB igual a NB multiplicado pelo mesmo dφ dt. Portanto, aqui é fazer, também esqueci de colocar o ponto. Portanto, EA sobre EB é igual... Aqui está trocado, hein? A equação de cima está errada, gente. Vou consertar isso aqui. NB, é ao contrário, né? NB sobre NA. E aqui A sobre B, NA sobre NB. São as duas equações que relacionam tensões e correntes no transformador. Tudo bem? E essas equações aqui são as equações que a gente utiliza para resolver circuitos com transformadores. Tá ok? Bom, acontece que o exemplo que eu passei para vocês é um exemplo onde eu tenho um transformador ideal, que respeita essas relações de transformação, está alimentado por uma fonte de tensão VF, no terminal primário, e é conectado a uma carga ZC no terminal secundário. E aí como é que fica, né, a relação de impedância? Então, isso aqui me dá a relação de correntes. Isso aqui é a relação de tensão, de tensões. E falta a tal relação de impedância. Então, vamos passar para a próxima página. E a relação de impedância fica a seguinte. E eu já vou explicar por que a gente usa a relação de impedância. Então, eu vou imaginar que eu tenha um circuito com um transformador alimentado por uma fonte de tensão VF. Eu tenho a fonte, ela se conecta ao transformador, e aqui eu vou desenhar a simbologia do transformador. Esse é um jeito de fazer, tá? E ela alimenta uma carga aqui
Vou chamar de ZC. Pela nossa simbologia, isso aqui é EA, isso aqui é EB, isso aqui é, aliás, que eu não posso usar EA e EB, vou usar I1 e I2, porque eu não sei qual é o lado de alto e o lado de baixo, mas eu sei quem é o primário e quem é o secundário. Então, eu vou escrever em termos de I1 e I2 aqui, tá? Então, E1, E2, I1, I2. Tá? Normalmente, o que você acaba escrevendo sempre em termos de I1 e I2 é 1 e I2, porque você sabe qual é o lado primário e qual é o lado secundário, depois você simplesmente usa a relação correta de transformação. Como eu estou fazendo genérico, eu não sei se é um transformador de baixo para alto ou de alta para baixa, eu vou chamar a relação de N1 para N2. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer aqui N1 dividido por N2 é igual a relação R de transformação, tá bom? Pessoal, posso tentar usar as técnicas de análise de circuitos para resolver esse circuito aqui? Posso, pessoal? Sim? Hein, pessoal? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta diferente. Se eu fosse usar análise de malhas, quantas malhas eu tenho aqui? Seriam duas? Exatamente, duas malhas. Tem que tomar um cuidado na hora de escrever essas malhas, gente. Vocês acabam se confundindo. Tem que lembrar da força eletromotriz, que é uma tensão que aparece quando circula a corrente. Tá? Então, na malha 1, como é que ficaria o equacionamento, admitindo que o VF é positivo aqui? Nem aparece I1 na malha 1, né? Vai ficar VF menos E1 é igual a zero. Tudo bem? Vou falar aqui a solução. Deixa eu só escrever aqui, ó. Análise de malhas. E a equação 2, como é que fica? Vamos lá. O I2 está no mesmo sentido de circuitação do I1. Então vai ficar E2 menos ZC vezes I2 é igual a zero. Todo mundo concorda? Quantas incógnitas eu tenho aqui? Quem que eu conheço? Eu conheço VF e ZC, certo? Isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido. Então, as minhas incógnitas são I1 e I2, E1 e E2. Então, eu tenho, né? Vou botar aqui a minha legendinha aqui. Esse aqui é incógnita, esse aqui é conhecido. Aqui são as incógnitas. E conhecidas. Significa que desse sistema aqui, eu tenho duas equações e quatro incógnitas. Mas fala, pô, professor, mas eu já sei de cara que o E1 é igual a VF. Tudo bem. Vem dessa equação. Mas ainda assim, você vai ter E2 e I2. Fala, pô, mas eu consigo fazer pela relação de transformação. Ótimo, porque você sempre tem duas equações adicionais. Quais são as duas equações adicionais?
as relações de transformação. Então, eu tenho como equações adicionais E1 sobre E2 é igual a R, e I2 sobre I1 igual a R. Tudo bem? Então, eu posso reescrever a equação 2. Então, o que eu posso escrever ali? E1 sobre R menos ZC vezes I1 vezes R é igual a zero. Portanto, E1 é igual a R ao quadrado vezes ZC vezes I1. Se eu pegar essa equação, que eu vou chamar de equação 3, e substituir na equação 1, eu vou ter que VF é igual a R ao quadrado vezes ZC vezes I1. Ou seja, na hora que eu reflito a impedância ZC para o primário, ela aparece multiplicada pela relação de transformação ao quadrado. Isso aqui é a impedância de carga refletida para o primário. Deixa eu movimentar isso aqui um pouquinho. E por que é legal você refletir a impedância para o primário? Porque tudo que tiver no secundário em termos de impedância, você simplesmente pode jogar para o primário multiplicando o valor da impedância por R quadrado. E aí, o seu sistema que tem duas malhas e, portanto, no mínimo duas incógnitas, ele passa a ter um sistema com uma malha e uma incógnita apenas. Tudo bem, pessoal? Eu vou dar vou dar um exemplo aqui. Eu queria que vocês escrevessem as equações de análise, tá, pessoal? Então, uma página adicional aqui. Vamos colocar um circuito maior aqui para vocês.
dado que N1 sobre N2 é igual a R, escreva a análise de malhas completa, então, para todas as malhas que ali estão, e determine a impedância equivalente vista por VF. Ou seja, eu vou ter uma equações de análise de malhas, e eu quero saber o seguinte: eu vou ter VF e vou ter IF. A relação entre VF e F dá impedância vista por aqui, mas é uma associação série paralela de todas as impedâncias aqui, respeitando a relação de transformação. Tá? Então, eu quero que vocês comecem a equacionar isso daqui, a gente tem uns minutinhos para encerrar a aula, e tirem dúvidas se vocês precisarem. Tá? Eu vou retomar isso daqui na aula que vem, no nossa continuação de transformadores.